Oi, gente, tudo bem? Se inscrevam no canal, curta o vídeo, vem comigo. Eu sou Melissa, sou neurodivergente, cristã, uma pensadora e vou ler um trecho do Antigo Egito. Olha só. O período abrangido por essas duas dinastias, que são a 19ª e a 20ª, na verdade que começou desde a 18ª, né? Apresenta uma curiosa contradição. Por um lado, foi talvez a época mais pomposa do Egito. Os faraós alcançaram vitórias sobre os inimigos estrangeiros, erigiram edifícios monumentais e regeram uma corte luxuosa. Mas foi também um período que prenunciou a desintegração política do Egito e o seu fim como uma grande potência. Engraçado na história, né? Observar essas grandes transformações. Olha só, o período mais forte foi o período que antecedeu a queda, a ruína. A desintegração do Egito como potência, né? De algum modo, isso foi produzido por forças sobre as quais o faraó não tinha controle. A vida sempre imprevisível. Grandes movimentos se processavam naquele tempo e o palco estava sendo preparado para um novo ato do drama da história antiga. Eu não sei, mas eu acredito que a gente sempre ganha um tempo, como um campo de batalha, um tempo para a gente usar nosso potencial, para a gente lutar, até para a gente desfrutar de certo poder. E depois desse tempo ele se extingue, né? E aí vem uma transformação, uma mudança. Às vezes o poder é tomado, às vezes vai para a mão de outra pessoa, enfim. E eu acredito em limites de tempo, como se fossem fronteiras, sabe? Em vez de fronteiras territoriais, como se fossem fronteiras de tempo, no qual, quando você chega naquele limiar, tudo se transforma, como ele disse aqui, ó, sem o seu controle. Você não tem controle, ninguém tem controle sobre isso. Eu acredito também que tem coisas assim, ou você decide, ou Deus decide por você. Tem muitas coisas que você vai ganhar da vida sem nunca ter pedido. Muitas coisas boas, muitas experiências ruins, mas que de alguma forma você vai aprender muita coisa boa também. E eu até acho que as coisas que a gente não escolhe, que são meio que predestinadas, são as melhores. Porque você sente que não fui eu que escolhi, foi Deus. São as melhores. Olha só, os povos do Oriente Próximo, que naqueles últimos anos tinham entrado em choque com o Egito, faziam sua última apresentação, sem saber que era a última, né? Outros homens, atores dos começos da grande época da Grécia, davam entrada em cena. Iniciava-se um grande movimento migratório vindo do norte e do oeste. E com ele surgiam alguns povos novos na história. Os Tuxas ou Tirquenos, que podem ter sido etruscos, os Checrestes,
Shekelestes ou Siquelos, que podem ter sido sicilianos, ou Danunas, que eram provavelmente os Danaus da Ilíada, os Cherdens, piratas que foram mais tarde sardos, os pelezetes ou filistinos, que deram seu nome à Palestina, os egípcios, ignorando a origem dos intrusos e sabendo apenas que vinham do outro lado do Mediterrâneo, referiam-se a eles vagamente como os povos do mar. Inundaram as costas do Egito e este dissipou muita energia tentando deter a maré. A agressividade do Egito diminuiu então. No início da 19ª dinastia, um faraó ainda podia levar um exército até a Síria. No fim, estava apenas tentando defender desesperadamente a nação e dependendo para isso de tropas estrangeiras. A confiança do Egito em si mesmo desvaneceu-se. O aparecimento dos incômodos povos do mar, as vicissitudes do império, os efeitos desagregadores da revolução de Akhenaton minaram o vigor do país. De repente, eles eram os mais fortes, os poderosos. Até que surgem esses povos do mar, sempre surge alguém mais forte. Mas só o historiador, olhando através dos séculos transcorridos, pode perceber tudo isso. No começo do século XIII a.C., quando Ramsés II subiu ao trono para iniciar um reinado que durou 67 anos brilhantes, não eram visíveis as sombras do declínio. Isso me lembra a Grécia, e aí tem Roma, Então, cada hora é um no poder, E assim como sobe, desce, Assim como fica forte, também fica fraco. A gente nasce, a gente envelhece, a gente morre. Nossa, hoje Deus está falando muito sobre que a gente precisa aproveitar o nosso tempo e que eu não quero te dar dinheiro, eu quero te dar tempo. Tempo, você precisa de tempo, eu sinto que você precisa de tempo e que isso é muito importante para você, o tempo, entendeu? Não é dinheiro, é tempo, você precisa de tempo, mesmo que você não saiba. E aí tem um outro livro aqui. Meu Deus, eu vou tentar achar porque eu preciso ler esse trecho para você. Eu tenho uma historinha também, que é dos terceiros, que eu já falei, Os líderes do mundo, que foram os dinossauros, os humanos, e no meu livrinho haveria os terceiros, a partir de um limiar de tempo também, Que seria uma outra raça, Uma outra espécie, enfim. Será que esse? Lágrimas de um Sacerdote. Acabei de terminar de ler esse livro aqui, que fala sobre o sofrimento dos líderes, Algumas revoltas, em relação ao que eles acham que eles ganham pouco, ou que as pessoas acham que eles deveriam ganhar pouco. Sobre, às vezes, o não reconhecimento de suas esposas, que os apoiam, enfim. Aqui ele fala: o seu sacerdote já chorou demais. Está na hora de vocês começarem a enxugar as lágrimas desse santo varão de Deus. Este choro se apaga com o seu espírito de bondade, gratidão, reconhecimento, respeito, consideração, amor. E acima de tudo, quando o seu sacerdote consegue enxergar e sentir vocês, homens cheios do Espírito Santo e vidas cheias de fé. Agora eu gostaria que você refletisse um pouco comigo no desfecho deste livro.
Há uns escritos pesadíssimos a respeito de alguns reis de Israel. A história deles é contada e no final o escritor deixa uma frase de profunda reflexão. E se foi sem deixar saudades de si. 2 Crônicas 21:20. Creio que ninguém sentiu saudades de Manassés, Roboão, Acabe, Jezabel, Judas Iscariotes, Ananias e Safira quando partiram. Todavia, quem não chorou com a partida de Moisés, Abraão, Sara, José, Esther, Davi, Daniel, Maria, mãe do Senhor Jesus, Marta e Maria, Lázaro, Pedro, Dorcas, Paulo e Barnabé? Todos choraram. Lágrimas foram derramadas. Afinal, deixaram saudades. Eram líderes dos quais o mundo não era digno. Quando você partir, que frase você autorizará a colocar no seu epitáfio? Aqui ele dá 2 exemplos, um líder que não deixou sequer saudades, ou aqui jaz um Barnabé, como deixou saudades. Assim ele termina o livro. A vida, ela realmente é imprevisível, o que a gente tem que fazer. Sei lá, se vem um povo do mar por aí, né? Ou se a gente vai ser fortalecido, ou se nós somos um povo do mar que vai tomar posse de alguma coisa, né? Mas usar bem o nosso tempo, usar a nossa saúde, a nossa força para fazer a vontade de Deus, que é isso que Ele nos pede. É isso. Eu vou acrescentar com esse aqui, ó, quer ver? Histórias da Bíblia para a Família Israel, o povo escolhido por Deus, que é um livro ilustrado. Como eu falei sobre o limiar do tempo, aqui, brigando na tenda, José e o manto colorido. Ele tá como se fosse um limiar do tempo, né? Ele ganha um manto colorido. Depois que Isaac morreu e Esaú foi embora, Jacó ficou na casa de seus pais com os 12 filhos homens. Além dos 6 com Lia e dos 2 com Raquel, Jacó tinha tido mais 4 com servas de suas mulheres. Jacó também teve uma filha com Lia chamada Diná. Apesar de todos os meninos ajudarem o pai, José e Benjamim eram os filhos favoritos de Jacó. O que ele mais gostava era passar uma tarde inteira com os 2, mas gostava ainda mais de José, e por isso os outros irmãos sentiam inveja. Um dia Jacó deu a José um belo manto colorido. José ficou encantado e o vestiu. Aí, quando ele veste esse manto, Deus apresenta, como eu disse, né? Ali que eu li na passagem do Egito, o Egito tem a força. E esse povo do mar não, ele está se aproximando, como se fosse haver um choque entre um tempo e outro. Esse limiar, essa fronteira de tempo que eu falei, entendeu? E aí, quando o pai dele apresenta esse manto colorido, olha aqui, ele não sabe. José já tinha tido um sonho, ou teria logo em seguida, né? José tem um sonho que os feixes de trigo vão se curvar perante ele, que ele vai ajudar a família dele e tal. Mas quando é isso que eu tô vendo, né? O pai apresenta esse manto colorido, é como se o próprio Deus tivesse soprado,
para o pai dele, o Espírito Santo, enfim. Ai, dê um presente para José, né? José é tão especial. Dê esse manto colorido, sabe? Quando você tem, sei lá, vontade de presentear alguém, de dar alguma coisa para alguém, você nem sabe por que vem nessa vontade. E aí ele, quando ele apresenta e o José veste aquele manto colorido, se inicia um novo tempo na vida de José. Assim que eu tô vendo agora. Ele passa do limiar do tempo, ele passa a fronteira do tempo e um novo tempo começa. Assim como esse povo do mar, quando vem contra o Egito, começa um novo tempo. O Egito, ele perde a sua força, aí quem ganha força é esse povo do mar. Assim, é a mesma coisa. É praticamente como se o pai dele tivesse passando para ele também o poder, assim como o Egito passou o poder. Claro, sem a vontade dele, porque isso aí é algo como está escrito ali no livro, sem o nosso controle. Não somos nós que decidimos. Ninguém quer perder nada. Se pudesse, Roma ainda estava no poder. Se pudesse, o Egito ainda estava no poder. Mas não somos nós que decidimos. Entendeu? Nós não temos controle sobre as coisas. Quando vem esse limiar do tempo, essa fronteira, não há quem segure. Não há quem segure nenhum poder nem nada. Entendeu? Então, quando ele veste o manto, ele aceita o destino dele. Ele aceita que vai se iniciar um novo tempo ali, uma fronteira. O velho tempo ficou para trás. E isso significa também que cai o poder de quem? Dos outros irmãos. Dos irmãos, não sei se eram mais velhos, enfim. Os outros, né? Por isso eles ficam com inveja. E ele vai se destacar ali. Só que quando ele veste esse manto colorido, ele veste também a inveja, o ciúme, a perseguição, dias a fios de choro, de injustiça, sabe? Se sentindo fraco, perseguido. Então, não é algo que qualquer um de nós ia querer vestir esse manto colorido, não. Às vezes a gente ia ter que preferir uma vida tranquila do que ter que passar por toda a humilhação. Que às vezes um grande chamado está embutido em um grande sofrimento. Não é algo bonitinho, não, é algo difícil mesmo, sabe? De muita perseguição, de muita humilhação, de muita injustiça. E esse manto colorido, ele custa muito caro para ele. E aí, eu vou ler também um trecho aqui, que também é uma revistinha ilustrada, que chama A História de Jesus Cristo, que fala aqui. Que é sobre José também, só que o outro José agora, o esposo de Maria, antes de ser esposo de Maria. Deus ama as pessoas, infelizmente, elas ignoram a Deus e fazem coisas ruins, que as impedem de serem suas amigas. Mas Deus tinha um plano para consertar esse relacionamento. Aqui está esta maravilhosa história. Deus mandou um anjo até José. O anjo tinha notícias maravilhosas sobre Maria, a jovem com quem José iria se casar. E aí, José está deitado, parece até que está roncando. Está com a boca meio aberta. E o anjo com a cara séria, meu Deus. Não foi bem uma visão, mais ou menos. Eu senti a presença de um anjo certa vez perto de mim. E, nossa, eu senti isso, que ele era muito sério. Tá? Me parecia até bravo. Não é que era bravo, ele era tão sério, sabe?
Não tenha medo de tomar Maria como sua esposa, ainda que ela esteja esperando um bebê. Deus a escolheu para ser a mãe de seu filho. O nome do bebê será Jesus, Filho do Deus Altíssimo. José amava Deus e acreditou no anjo. Meses depois, o imperador romano forçou todos a retornarem para suas cidades natais para serem obrigados a pagar impostos. O bebê de Maria estava quase nascendo. Ela e José tinham que ir a Belém, que ficava a muitos quilômetros de distância de onde eles moravam. Aqui, quando José sonha e levanta e vai atrás de Maria, e aí eles partem, né? Sempre eles partem, né, para lá e para cá para protegerem Jesus. Ele é como se esse limiar do tempo também, né? O anjo fala com ele se levanta e é como se ele vestisse esse manto colorido também, como se fosse uma unção, como se fosse a partir de agora como eu disse, o velho tempo ficou para trás, um novo tempo, e todas as coisas serão novas, só que não é fácil. Os grandes chamados, eles são difíceis. Isso significa que o diabo vai atrás para destruir com tudo. Entendeu? Que ele vai perseguir, ele persegue a luz, né? Então, é o outro limiar do tempo. E daí, o que vai ficar para trás nesse limiar do tempo? A religião como uma produtora de ódio, de uma justiça vingativa, entendeu? De sacrifícios, de tortura animal, uma justiça punitiva, não. Agora uma justiça que reconstrói o ser humano, que o aceita como ele é, que cura, que salva, que perdoa pecados, porque antes não se perdoava pecados, só se condenava. Só que esse o limiar do tempo, como a gente pensa geralmente que milagres e bênçãos, eles são inteiramente bons, não são. Não são, assim como a vida de José não foi só alegria, nem um dos dois Josés, né? Mas a gente não tem controle sobre nada. E também essas coisas, elas são silenciosas, né? Deus não avisa para que a gente não atrapalhe. Tchau, Deus abençoe vocês.